Em Dia com a Notícia. Às segundas e quartas-feiras, você confere o quadro Em Dia com a Notícia, levado ao ar para abordar temas ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao quadro Em Dia com a Notícia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Muito obrigado. Estamos aí, mais uma vez falando com vocês e com a nossa população. Rodrigo, vamos começar falando sobre a audiência pública. Nós participamos da audiência na última semana, inclusive apresentamos o saldo da audiência, que foi um saldo bastante positivo. E a grande pergunta era, qual é o próximo passo agora? O que a prefeitura deveria fazer? Bom, Sandro, primeiramente eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da audiência pública, Nós tivemos aí 217 pessoas presentes, então foi uma audiência pública muito participativa. Também os meios de comunicação estiveram lá dando essa publicidade e trazendo para a população o resultado. E assim, ficou muito nítido para a gente ali que 95% das pessoas ali presentes estavam de fato preocupados com a questão da CIP cobrada na área rural. A gente pôde esclarecer muitas dúvidas, pessoas que estavam tentando tirar proveito político desse processo, mas que tiveram um posicionamento diferente em outros momentos. Então isso pôde ficar muito nítido. Tinham pessoas ali de fato na onda da polêmica para ganhar voto. Daqui a um ano a gente tem eleição, mas a população pôde entender que existia uma previsão legal, existia uma questão constitucional e que para que a gente desse a isenção teria que se fazer uma compensação em uma outra área, o que foi proposto, Então nós tivemos lá 3 propostas. A primeira delas seria a gente adiar e levar outros impactos financeiros para uma próxima audiência, deixar a lei como estava, seria a segunda proposta, ou então a gente compensar nos terrenos da área urbana, conforme a gente já tinha um impacto feito, que tinha sido uma sugestão aí dos 5 vereadores, Leila, Leninha, Guto, Márcio e Roberto. Essa última proposta foi aprovada aí por mais de 70% dos presentes, e isso definiu o quê? Que eu, enquanto prefeito, mandaria o projeto de lei para a Câmara. Eu não coloquei em votação a lei ali, eu coloquei em votação a minha decisão. A lei vai depender do voto da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, dos 9, precisa ter pelo menos 5 votos para ser aprovada. Eu fiz isso, já na sexta-feira o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara Municipal. Então qual que foi a previsão? A tarifa de iluminação pública hoje, salvo engano, é R$ 343. Então nós não podemos estipular um valor tantos reais por terreno. Então a gente estipulou um percentual dessa tarifa. Então 42% da tarifa ao ano, 42% de R$ 343, que dá aqueles 144, que daria em torno de R$ 12 por mês. Esse valor foi fixado e está no projeto de lei. Foi no projeto de lei proposto a isenção das propriedades rurais e também a isenção da pessoa que tem um único terreno em área nacional, que às vezes ele tem um só em Andradas, mas tem 2 fora, 3 fora, tem casa fora. Então quem tem um único terreno no território nacional, aqui em Andradas, e que é num loteamento popular, com renda familiar de até um salário mínimo, ele vai ser isento também. Isso já é certeza, Rodrigo? Isso, ou a Câmara tem que aprovar? Isso está na proposta, que vai agora para análise da Câmara. Certamente, a Câmara não vai barrar isso de jeito nenhum. Com nenhum. certeza. Então, assim, é uma questão interessante. Depois a gente vai fazer um estudo mais a fundo também, Sandro, e é uma questão que, no fundo, ela se configura com muita justiça. Por quê? Quando nós assumimos a prefeitura em 2013, a gente tinha cerca de 4 mil pontos de iluminação. Passados esses 7 anos, a gente está hoje com quase 5 mil pontos de iluminação. Então, o que aumentou esses quase 1.000 pontos de iluminação? Os novos loteamentos. E se você pegar os loteamentos que surgiram de 2013 para cá, todos os terrenos que foram produzidos nesse período, eu creio que cerca de 70% ainda não foi construído. E a iluminação, de fato, está sendo utilizada nesses espaços, Sim. Então, até esse foi um dos argumentos de um morador do campo. Teve uma senhora lá, o nome dela é Sueli, ela disse, olha, eu tenho terreno e eu não quero pagar. E eu não quero que vocês paguem também
Mas ali sem polêmica, um morador falou, olha, mas no seu terreno tem iluminação pública. Sim, com certeza. Então foi uma discussão, né, bem, Nossa, alto bem nível, né? tranquila, Todo Sandro. mundo que falou. A gente poderia ter, inclusive, outros embates, tivemos provocações políticas ali, mas a minha conduta foi de manter a serenidade, de conduzir a audiência com respeito a todas as pessoas, principalmente ao pessoal, né, que estava ali da zona rural. E a gente procurou fazer dessa maneira, ninguém estava ali para ver, né, bate-boca, baixaria, até porque deram um exemplo e a gente estava ali com essa conduta também. E ficamos muito felizes com o resultado. A Câmara aprovando agora até o dia 30 de setembro. Então a Câmara tem mais de um mês para analisar esse projeto, considerando que ele foi enviado dia 23 de agosto. No dia 30 de setembro, ela aprovando, é possível incidir já no fato gerador do ano de 2020 nos terrenos da área urbana. O que vai acontecer? 31 de dezembro haverá isenção da propriedade rural. Então isso, né, é uma conquista aí para o pessoal da área rural. Lembrando que essa isenção, quando da criação da primeira lei em 2002, poderia se ter isentado, muitos municípios fizeram, o município de Andradas não isentou e não dá para falar que foi despercebido, porque a ata consta a manifestação do Hélio Teixeira e do Pedro Stella na época como vereador, dizendo, não é para cobrar da área rural, nós não concordamos. Sim. Então ninguém pode dizer assim, nós não vimos que tinha... Não. Então lá em 2002 ficou muito nítido que foi votado consciente que ia cobrar da área rural. Interessante. Bom, e a Câmara deve votar isso nas próximas sessões. Você tem essa informação? Amanhã tem uma sessão ordinária, né? Eu creio que o projeto ele entra na pauta para leitura e a partir do momento que ele entra para leitura ele vai ter o seu trâmite. Então, dentro do mês de setembro, a gente tem pelo menos mais 2 sessões ordinárias, além de eventuais extraordinárias. O presidente Márcio, né, e os vereadores, de maneira geral, têm tido essa sensibilidade aí, mesmo quando é necessário uma sessão extraordinária. Eu creio que não haverá dificuldades na discussão e na votação desse projeto dentro do mês de setembro. Exato, muito bom. Rodrigo, vamos falar agora da Zona Azul, né? Na última semana, a Vivian Caldas Magalhães Franco participou com a gente, ela é secretária de governo, e trouxe essa grande notícia aí para Andradas, não é a cidade que esperava pela Zona Azul. Eu acho que as redes sociais elas são termômetro, né, Rodrigo? Sim, com certeza, a gente Sandro. sente ali quem é a favor, quem é contra. E nesse caso, a esmagadora maioria da população me parece a favor. Isso, parece a favor, né? Isso foi uma questão que ficou muito nítida ali. Até o jornal Andradas hoje fez uma enquete que deu, salvo engano, 73% de aprovação. E a gente viu alguns questionamentos quanto à questão do preço, né, praticado, que é uma questão, né, que ela foi fixada e é importante colocar a intenção da administração. Por exemplo, o imposto de Caldas é fixado em torno aí de R$2, salvo engano, nas áreas de maior movimento por hora. Aqui em Andradas foi fixado o valor em UFM, 0,88 da UFM, que corresponde em torno de entre 2,40 e 2,50. Qual o interesse disso? Nós não temos interesse que o cidadão pare o carro ali e fique 2 horas, né? O ideal é que tenha uma rotatividade maior, considerando o fluxo da área central, considerando, né, que hoje para você ir no banco é um sacrifício para você conseguir parar o carro, você conseguir... Então, ou seja, nós... com certeza, nós não temos interesse em arrecadar, porque muitas vezes, é para arrecadar. Não, é para desestimular a pessoa a deixar o carro o dia inteiro ali. Porque se você colocar R$1 a hora, R$1,50, talvez seja conveniente. Aí eu mudo de vaga, eu vou mudando de vaga, né, 3, 4 vezes por dia, e aí eu deixo o carro do mesmo jeito na rua, né, seu trabalho e tal. Então, o interesse não é esse. Então, dentro desse valor dos R$2,50, por exemplo, eu quero ir no banco, eu quero ir no supermercado e eu quero resolver um problema lá na praça. Então, os 3 locais estão dentro da área azul. Você vai poder, 15 minutos no supermercado, meia hora no banco e mais 15 minutos lá. Ou seja, eu não vou precisar pagar 3 vezes. Dentro de 1 hora, dentro da área azul, eu vou poder usar todo o meu crédito ali em vagas diferentes. E existe uma tolerância, né, de 10 minutos, até porque eu parei o carro até passar alguém, então existe uma tolerância, porque às vezes não dá tempo de eu correr na padaria ou no açougue comprar e o carro já pode ser notificado. Aí a pessoa vai poder falar, é rapidinho, né? Isso, porque se passar dos 10 minutos, vai passar um agente, vai notificar e ele vai ser multado. Então, é uma questão... Se a pessoa descer, entrar na padaria, comprar um pão
e sair, realmente em 5 minutos ela não precisa pagar a zona azul, mesmo que tenha um agente ali. Se o fluxo for rapidinho, não, porque vai ser o tempo dela Sim. descer, passar, né, e Já sair. não vai ter feito a Existe, notificação. existe uma tolerância. Ótimo. Então a pessoa tem que ter, né, essa consciência. Não, isso é inteligente, hein, Rodrigo? Com certeza. Dá assim uma folguinha pra pessoa. Sim, com certeza. Então, dentro dos 10 minutos, correndo ali, então a pessoa já tem que ter, né, isso em mente. Né? Isso acontece muitas vezes. Em qualquer cidade é assim, Poços de Caldas, por exemplo. Já várias vezes eu parei rapidinho para pegar um negócio na banca aqui, Sim. alguma coisa, né? Já é o tempo ali que não dá nem tempo de fato de notificar. Mas assim, eu não tenho dúvida que vai ser uma grande conquista para o município de Andradas. E assim, a gente recebeu, né, uma contrapartida para a população também, né? A gente vai receber agora no ato da assinatura uma outorga por parte da empresa que ganhou a licitação, que é em recurso financeiro. Onde nós vamos investir esse dinheiro? Nós vamos colocar semáforos na cidade. Então nós vamos colocar muito boa notícia. aí mais de 10 conjuntos de semáforo. O setor de trânsito está fazendo esse levantamento para aprovar no Conselho de Trânsito, mas a gente vai modernizar aí com semáforo digital, com passagem de pedestre. Então é um investimento que a gente já vem querendo fazer há muito tempo, que não conseguia, e com essa outorga agora oriundo da concessão, a gente vai ter condições de melhorar aí o trânsito através de novos semáforos para a cidade. Rodrigo, uma última questão então sobre o valor da Zona Azul. Em Poços de Caldas, por 1 hora, R$2. Aqui em Andradas, por 1 hora, aproximadamente R$2,50. Isso. São valores parecidos. Em Poços de Caldas existe a possibilidade de você pagar R$1 por meia hora. Andradas, vai existir alguma coisa parecida com isso? Aqui, Sandro, eu vou ter que aguardar, né, o contrato em si, mas aonde eu me lembro não existe esse fracionamento de meia hora. Foi previsto um tempo dentro de 1 hora, né? Okay. Então tudo isso foi considerado no momento de elaborar o decreto e o edital de licitação. Não, tá ótimo. Depois aí a gente busca essa resposta. Tranquilo. E uma outra coisa importante é isso, que foi falado também. Mas o idoso, o deficiente e tal, todos vão pagar a Zona Azul. A diferença é que vai ter a vaga para o idoso no local estratégico, vai ter a vaga para o deficiente no local estratégico. Então, por exemplo, você hoje em qualquer shopping, em qualquer aeroporto, existe a vaga do idoso e deficiente, todas pagas, né? Não existe uma isenção. Entendi, muito de bom estacionamento. O comparativo para a pessoa poder então entender. É importante olhar isso. A pessoa, essas caçambas que a gente vê na rua que fica ocupando espaço de carro, elas vão ter que pagar para deixar a caçamba ali numa construção, porque é uma vaga de trânsito. Então, ou seja, com isso a gente força a construção a ser mais rápida, porque ele vai ter que pagar o aluguel daquele espaço para deixar a caçamba. Ou o entulho fica guardado dentro da obra, Isso, né? Que é o certeza. ideal. Então a gente vai melhorar algumas questões de fluxo de trânsito nesse sentido. Então são várias ações e várias novidades que a população vai aí ficar sabendo dentro dos próximos 90 dias, que vão ser importantes para melhorar o trânsito do município. Isso, e vão surgindo dúvidas, né? O prefeito vai esclarecendo. Eu sempre falo, o prefeito tem a obrigação de saber tudo, né? Sim. Detalhe que escapa. Mas são detalhes importantes aí, a gente vai trazendo aos poucos para a população. Exato. Rodrigo, em São João da Boa Vista, eu estava vendo hoje na IPTV São Carlos, confirmou o primeiro caso de sarampo lá. E tem 4 suspeitos. Andradas também já está com um caso suspeito, a prefeitura está preocupada com essa situação. Sim, com certeza, Sandro. A gente está trabalhando aí, a vigilância epidemiológica está fazendo um trabalho, né, muito efetivo. Nós tivemos aí a fatalidade da perca da menininha no fim de semana, aí, a Ariela. Até a gente ficou muito preocupado se não poderia ser, mas graças a Deus não tem nenhuma relação, né, nesse caso, porque poderia ser um surto. O que aconteceu com a menininha? O diagnóstico parece que foi através de um quadro clínico, né, de uma infecção que acabou evoluindo. Já era uma paciente que estava sob cuidados de médicos aí da nossa cidade. Uma perda, né, absurda, um pai e uma mãe perder uma criança, a gente lamenta e deixa os nossos sentimentos. Mas assim, a gente sempre fica alarmado, né? Nós tivemos esse ano perda de várias crianças. Então, a cada fato que acontece, isso alarma muito, né? Principalmente no momento desse de sobreaviso nessa questão do sarampo. Então, nos preocupa muito. Mas assim, a gente está em alerta. Todos os casos, né, suspeitos, eles estão sendo aí avaliados e notificados.
e a gente espera, né, que isso não aconteça. É um pesadelo do passado que volta a assustar o Brasil e começa a chegar perto da nossa região. Então é uma preocupação muito grande de todos nós. Exato. Andradas é um caso suspeito. Isso, teve um caso de internação suspeito, que não é o caso da criança que veio a óbito, então é importante isso ficar claro também, né, para que não gere-se especulações. Felizmente, hoje a fake news, ela passa muito, então, até, né, falou-se alguma coisa, então não existe nenhuma ligação com o caso do óbito da menina que aconteceu ontem com suspeita de sarampo, não existe. Tá bom. Rodrigo, você falou sobre audiência pública, né, sobre Zona Azul, sobre sarampo. Fala de coisa boa agora também, né? Com certeza. Ontem teve um encontro de veículos antigos ali na Praça Doutor Alcides Mosconi, que de 0 a 10, eu acho que a nota é 11. Muito bom mesmo. Sim, foi fantástico, Sandro. É um encontro aí que agora aconteceu, né, pelo segundo ano consecutivo. A gente, né, sempre veio aí mobilizando o pessoal que é amante, né, para estar organizando, e o Fernando com o Thiago fizeram um trabalho brilhante juntamente com toda a equipe. Eu agradeço em nome deles, mas a gente viu ali o Chico, a gente viu o Dr. Alcides, a gente viu o Cuca, João Martimiano, Zé Denis, ou seja, muita gente envolvida que não dá para falar guarda. O nome de todo mundo aqui, mas fizeram aí uma festa brilhante, né, que trouxe um público de fora e que levou o Andradense para a praça. Então isso deixa a gente muito feliz de ver, né, o entusiasmo aí das pessoas e um dia diferente, né, para Andradas, um momento bacana, né, essa relação aí das pessoas que são amantes. E, Sandro, eu comecei a ficar preocupado, que eu comecei a olhar lá os Monza, os golzinhos quadrados, eu falei, mas esses aí já são da minha época, então eu tô ficando antigo também, né? Então a gente começa a ficar preocupado, porque antigamente a gente falava em carro antigo, era aqueles das décadas de 70, né? Agora começaram a ter carros de 90 já, então... Eu fiquei preocupado em estacionar o meu carro lá na praça e acharem que eu tava expondo. Pois é. Mas foi muito bom, carros muito bem cuidados. Eu não tenho o número exato, mas as informações é que passaram de 200 veículos. Então, 300. De 300. A matéria vai entrar ainda hoje, viu? Muito bom. Parabéns mesmo aí a todos que participaram, né? E a gente fica feliz, e a prefeitura está aí sempre para ser parceira e para buscar, né, dar possibilidades de eventos e de momentos como esse que são importantes aí para o lazer, né, e para a questão cultural da nossa cidade. Rodrigo, finalizando, tem algum destaque nessa semana na sua agenda? Eu tô indo para Brasília hoje, né? Pego o voo logo mais às 17 horas em Campinas. A gente tem algumas reuniões lá com, né, diversos ministérios, são recursos que estão aí para ser divulgado. A princípio eu tinha a agenda com o deputado Bilac, nós tivemos a surpresa que ele se tornou secretário de governo, né? Então vai atuar agora em Belo Horizonte junto ao governo Zema, digamos assim, o primeiro secretário Ele deixa de ser deputado federal? Ele tem que se licenciar, né? Aí assume. Mas não suplente. perde o cargo? Não. Se eventualmente ele precisar, ele volta. Mas o deputado vai poder contribuir muito com Minas Gerais, pela experiência que ele tem. E a gente tem o privilégio de ter uma relação de amizade, né? Não que Andradas vai ter privilégios, mas eu creio que a gente vai ter as portas abertas até para buscar aquilo que já é nosso direito. Começa a renascer o sonho da Avenida do Contorno, né? E eu estarei também essa semana com o senador Rodrigo Pacheco, lá em Brasília, e a gente vai tratar aí de diversos assuntos relacionados ao município de Andradas, né? De verbas que estão aí por vir para o nosso município, de recursos que já de projetos que já estão em andamento. Então a gente quer ter a garantia e a certeza desse pagamento, e na próxima semana nós estaremos em Belo Horizonte, aí sim com o secretário de Estado, João Bilac Pinto, em busca aí, né, das nossas reivindicações de Andradas. Então a gente fica muito feliz com essas notícias, né, e vamos aí buscar melhorias para o nosso município cada vez mais. Rodrigo, obrigado então pela sua presença aqui no quadro Em Dia com a Notícia, e uma boa semana para você. Obrigado, Sandro, obrigado a todos os ouvintes, uma boa semana, e vamos voltar aqui agora só em setembro, se Deus quiser.